Queridos, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos 1 a 10. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos 1 a 10. Amém? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pai querido, lida a tua palavra, queremos do Senhor neste momento a iluminação e a unção do teu Espírito para compartilhar com fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar, à luz deste texto, sobre o encontro de Jesus com Zaqueu. Então, a ênfase do texto vai tratar deste encontro do Senhor Jesus com Zaqueu, que pode também, de certa forma, mensurar o nosso encontro que um dia tivemos com Jesus também, que pode também mexer com você, que nos ouve aqui na transmissão, que nos acompanham aqui, para que você possa também ter, se você ainda não tem, um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Este texto nos apresenta a história profundamente tocante e reveladora sobre a natureza do amor e da graça de Deus. O amor e a graça de Deus que alcança pobres e ricos. O amor e a graça de Deus que alcança as pessoas de um currículo invejável e extraordinário na sociedade, mas o amor e a graça de Deus que alcança também os marginalizados. Alcança aquelas pessoas que são consideradas à margem da sociedade. É interessante ver esse texto. Quando o texto começa a mencionar aqui, nós, inclusive, vemos quando se apresenta Zaqueu aqui, no versículo 2 diz assim: e ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Jesus disse no episódio do jovem de qualidade, do mancebo de qualidade, do mancebo rico, Jesus disse assim: quão difícil os ricos alcançarão o reino de Deus. Mas Jesus menciona aí naquele caso específico, porque a vida daquele jovem estava apegado às riquezas. Então, quão difícil para alguém que está apegado em algo material, está apegado em alguma coisa, na verdade, possa alcançar a riqueza, possa alcançar o reino de Deus, possa entrar. Mas aqui nós temos o caso de um homem rico. E nós vamos ver aqui no decorrer dessa história, nós vimos que ele alcançou o reino dos céus. Que ele foi transformado pelo poder de Deus. Então, a graça do Senhor, na verdade, alcança todas as pessoas. A passagem narra o encontro entre Jesus e Zaqueu, um publicano rico
e socialmente marginalizado. Estava à margem da sociedade. Não era acreditado pelas pessoas, até mesmo porque tinha uma função um tanto quanto espinhosa, porque ele era coletor de impostos e isso, na verdade, mexia com as pessoas, porque a ideia que tinha naquela época é que os coletores de impostos eram pessoas rudes, estavam a serviço do governo romano e eles chegavam e pressionavam a pessoa. Lembra que até Jesus, em determinado momento, foi pressionado pelos coletores de impostos, de tal maneira que Pedro chegou perto e disse: Senhor, eles estão lá cobrando, o que a gente tem para dar? Aí Jesus mandou que Pedro pescasse, tirasse da boca de um peixe uma moeda e desse, dê por mim e por você. Jesus ensinou que não é que você não deva pagar os tributos, impostos. Aliás, ele ensinou: dê a César o que é de César. Nesse caso, era o imposto a Roma. E dê a Deus o que é de Deus. Não é? Então, queridos, é importante a gente entender essa situação de Zaqueu. Era considerada à margem por causa disso. Muitos daqueles cobradores de impostos, eles também usurpavam os contribuintes. Eles faziam isto. E isto vai fazer com que os cobradores de impostos que viviam uma situação de corrupção, olha para você ver, corrupção não é apenas um fato de hoje, não, né? Corrupção já existe há muito tempo, e naquele tempo já existia os corruptos que assim o faziam. Mas Zaqueu era um nome, ou o seu nome é derivado do hebraico e do aramaico, Zarcai. É uma forma abreviada de Zacarias. Vamos, Zaqueu. Lembramos do profeta Zacarias do Velho Testamento. Um dos publicanos, chefes de Jericó, homem que se tornou discípulo de Cristo. Este homem, segundo o texto, era um homem de pequena estatura, que não podia ver Jesus diante da multidão, mas ele correu para poder ver o Senhor Jesus e subiu uma árvore para poder ver. Interessante, uma vez eu vi uma história de um pregador que começou a pregar sobre Zaqueu. E aí, naquele texto que Jesus fala poder descer da árvore, ele falou assim: Jacó, desce da árvore. Aí, o pessoal: não é Jacó, não é Zaqueu. Falou: Jacó, desce da árvore, que esse lugar aí é de Zaqueu. Ele consertou a situação imediatamente, não é? Mas o que ocorre é que Zaqueu, por ser de pequena estatura, ele assim o fez. A história de Zaqueu, meus queridos, nos mostra que a graça de Deus é capaz de transformar qualquer coração. Qualquer coração. Qualquer pessoa, ser humano, pode ser transformado pela graça de Deus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, que diz que é agradável ao Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. É do propósito magnânimo de Deus a salvação de todos os homens, a transformação real e verdadeira de todos os homens. Não importa quão pecador ou marginalizado alguém seja, Deus está sempre disposto a perdoar e restaurar. Sempre está disposto a trazer a uma nova vida. O tema, ou melhor, a divisa que estamos trabalhando aqui na campanha de missões nacionais diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo é novidade de vida. Então o Senhor, na verdade, é capaz de transformar qualquer coração. Deus está disposto a perdoar e a restaurar. A fé de Zaqueu foi fundamental para o seu encontro com Jesus. Então, quer dizer, a fé do ser humano é fundamental. A sua fé é fundamental para o seu encontro com Jesus. A fé nos move a buscar a Deus e a nos aproximar dele, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, na verdade, nós somos levados a buscar a Deus e nos aproximar dele diante de quaisquer que sejam as circunstâncias. Eu quero considerar aqui algumas atitudes de Zaqueu, que o levou
de um marginalizado pela sociedade em um salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Algumas atitudes. Uma primeira atitude, ele não se inibiu com as limitações. Não se inibiu com as limitações. O versículo 1 diz o seguinte: e tendo Jesus entrado em Jacó, eis que ia passando. Então, ele ficou sabendo que Jesus estava passando ali. E os versículos 3 e 4 diz assim: e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu era pequeno, não podia ver com a multidão, entretanto, não desistiu do seu alvo. Diz o texto que ele queria ver Jesus. Certamente ele já havia ouvido falar acerca de Jesus. Jesus passava ali por Jericó, ele já havia ouvido falar acerca de Jesus. Ele já tinha ouvido sobre os milagres de Jesus, sobre o poder de Jesus, sobre a graça de Jesus. Quantas pessoas ouvem sobre isso, mas não sensibilizam, não mexe o coração, não desejam ver, conhecer Jesus, experimentar Jesus. Mas Zaqueu desejou. Ele desejou assim o fazer, mas ele viu que tinha uma multidão que acompanhava Jesus e ele não teria possibilidade de chegar diante de Jesus. Então, quer dizer, automaticamente era para ele se inibir, né? O senhor não tem condições, não vai ter jeito. Eu sou um homem de pequena estatura e eu não vou conseguir ver a Jesus. Ele queria ver a Jesus. E ele procurou os meios através dos quais ele poderia alcançar o seu objetivo. Não tinha possibilidade, a multidão o apertava, ele estava no meio da multidão, ele não poderia ver o Senhor Jesus, então ele, naquele momento, não se inibiu com a sua limitação. Não se deixou levar pela limitação da multidão, não se deixou levar pela multidão, pela limitação da sua estatura, não se deixou levar pela sua limitação, e ele foi e subiu em uma árvore para poder de lá ver a Jesus, né? Para de lá ele poder contemplar a pessoa de Jesus Cristo. Queridos, muitas pessoas deixam de ter uma experiência real com Cristo porque se inibem com as suas limitações. São inibidos com as limitações. Quais têm sido as limitações que ele tem impedido de ver e de experimentar Jesus? Quais têm sido as suas limitações? Se houver alguma limitação, você não pode se inibir com ela. Você precisa vencer. Você precisa permitir que as portas sejam abertas para que você possa alcançar o seu objetivo e, sobretudo, o objetivo de encontrar-se com Jesus Cristo. Quais são as limitações? Muita gente tem limitação familiar. Ah, mas meus familiares não vão me aceitar. Meus familiares vão questionar isso. Nós recebemos a missionária hoje pela manhã aqui, e uma das grandes limitações que os afegãos, especialmente os muçulmanos, têm de encontrar Jesus é, na verdade, a limitação familiar. Eles têm uma situação em que ele já nasce instruído na fé muçulmana e tem dificuldade de alcançar. Mas Deus tem alcançado pessoas que têm aberto o coração para Jesus no meio dos muçulmanos. Às vezes a limitação familiar é uma delas. Ah, a minha família tem uma certa religião, a minha família tem isso. Eu quero dizer para você que religião nenhuma leva a pessoa a Deus. Leva a pessoa a Deus é Jesus. É Ele que leva. E às vezes a pessoa é limitada pela religião. Às vezes a pessoa é limitado pela família. Às vezes a pessoa é limitada pela multidão, não é? Ah, mas uma multidão de gente ali, e eu sou uma pessoa tímida, eu não vou na igreja não, porque eu vou chegar ali e vou ficar muito inibido diante das pessoas ali, não é? Mas Zaqueu não se inibiu por causa da multidão. Há pessoas que se inibem por causa dos vícios. Mas eu sou uma pessoa que eu sou dependente químico, eu sou uma pessoa que eu faço uso de cigarros, bebida alcoólica, de outros tipos de drogas não lícitas, e por isso
eu não tenho condições, não há possibilidade, não se iniba com isso, porque Jesus pode libertar. Jesus pode proporcionar libertação. Então não se iniba por causa desse tipo de situação. Não esteja se inibindo por causa das limitações que lhe impede. Né? As pessoas às vezes se inibem por causa do pecado. Eu sou um tremendo pecador e por causa disso Deus não vai olhar para mim. Eu quero dizer para você que Zaqueu era um tremendo pecador e Jesus olhou para ele. Jesus o transformou. Jesus o mudou de um modo muito especial. Mas a pessoa é inibida pela timidez e por tantas outras coisas. Pode levar a pessoa a se inibir, até mesmo por causa da estatura, da aparência física. Né? A pessoa pode se inibir, mas você não deve se inibir de forma alguma, no sentido de que você precisa encontrar-se com Jesus. Nada disso pode lhe impedir se você não se inibir e ir em busca do seu alvo, do seu objetivo, que nesse caso, no caso de Zaqueu, era ver Jesus. Então ele tinha limitações que o impediam de ver Jesus, mas ele não deixou de ver. Havia uma mulher, também a Bíblia relata, a chamada mulher que durante 12 anos tinha um fluxo de sangue. Aquela mulher tinha uma porção de limitações para poder chegar até Jesus. Uma porção de limitações. No entanto, ela saiu, ela correu, ela venceu a limitação até de que uma pessoa impura não poderia tocar em alguém e ela tocou em Jesus. E ali ela foi abençoada e curada porque tocou em Jesus. Não se inibiu por causa das limitações. Então, queridos, uma primeira atitude de Zaqueu, que ela pode ser aplicada à minha vida e à sua, que ela pode também ser aplicada à vida do nosso ouvinte aqui na transmissão e de cada um de nós. Primeira lição que Zaqueu teve para poder ver a Jesus, ele não se inibiu por causa das limitações. Seja qual for a limitação, que às vezes pode ser um impeditivo de você de ter comunhão com Cristo, impeditivo de você aproximar-se de Cristo, não permita que ela te iniba. Não se sinta inibido pelas limitações. Ele tinha limitação de ser um homem à margem da sociedade. Ele tinha limitação tanto que quando Jesus foi à sua casa, vamos ver mais para frente, ele tinha uma outra limitação. Os censuradores, os fofoqueiros de plantão, começaram a questionar os religiosos, zelotes, ou seja, os fariseus da época, questionaram: olha, ele entrou na casa de um pecador. Jesus já havia dito que ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Pecadores ao arrependimento. Então Zaqueu não se inibiu por causa das limitações. Uma outra coisa, uma outra atitude de Zaqueu que ele fez aqui, ele olhou na direção certa. Olhou na direção certa. Versículo 4 diz: correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Ele foi para um lugar estratégico. Olhou para uma direção certa, estrategicamente, porque Jesus havia de passar por ali. Então ele teve o senso de direção. Ali Jesus havia de passar. Há muita gente desejando uma experiência com Jesus, mas olhando na direção errada. Pessoas querendo ter experiência com Cristo, mas têm colocado o seu foco e o seu olhar em direção errada. Muitos procuram Deus na religiosidade. Muitos procuram Deus no misticismo. Muitos procuram Deus nas crendices, nas boas obras. Olha, na verdade, nós aprendemos que não é ali que se encontra o Senhor. A religião é boa. Ela tem até o aspecto, no sentido latim, de religar o homem a Deus. A igreja é essencial, porque a igreja, Jesus a instituiu, e se ele a instituiu, porque nós precisamos dela. Mas o que pode, na verdade, se aproximar de Deus, não é você ser um religioso ou ter atitudes religiosas, é ter uma experiência pessoal com Cristo. Experiência pessoal. Nesse caso,
não olhar para a religião, não olhar para quem está do seu lado, não olhar para as falhas dos outros, e muitas vezes olha nessa direção errada, olhando, mas eu estou vendo aquele ali que diz que tem Jesus e age, problema dele com Deus, diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus, você também. Um tempo desse, eu ouvi alguém dizer, taxadamente, com a pessoa dizendo assim, olha, mas como é que eu vou para a igreja se eu vejo pessoas desta natureza assim assado? Essa pessoa respondeu taxativamente, olha, essa pessoa vai para o inferno e você também vai, porque você está olhando para ela. Você está olhando para ela. Taxativamente, ela disse. A pessoa, naquela hora, tomou um impacto. Mas é verdade. Então, porque a pessoa está olhando na direção errada. É preciso olhar na direção certa. Não é? Você gostaria de ter uma visão de Deus, um encontro de fé? Olhe para Jesus. Experimente-o em sua vida. E a pergunta que fica, onde você o tem procurado? O autor de Hebreus diz assim, deixando todo o pecado, que tão de perto nos odeia, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tendo o vosso foco em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Onde é que você tem o procurado? A direção certa para ter uma visão correta de Deus, sem dúvida alguma, é Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 4, 12, nós lemos lá, nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, nós lemos, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus, meus queridos, ao ver a determinação de Zaqueu, o chama pelo nome e o convida a hospedá-lo em sua casa. Esse convite é um ato revolucionário, pois Jesus se dispõe a entrar na casa de um homem considerado pecador. E quem não é pecador? Todos são, todos somos. Isso porque Zaqueu deu o passo inicial, olhou para Jesus, queria ver Jesus. Então Jesus percebeu naquele homem um potencial de salvação. Percebeu nele claramente. E naquele momento em que Jesus viu, Jesus olhou para si e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Hoje eu vou estar em sua casa. Eu quero entrar na sua casa, mas Jesus quer entrar muito mais que na sua casa, na sua vida. E diz a Bíblia que Zaqueu desceu feliz, desceu contente. Por quê? Porque Jesus queria entrar na sua casa. Ele estava com o coração, com a sua casa aberta para Jesus entrar. E a pergunta que fica para nós nesse momento, Zaqueu olhou na direção certa. Jesus, na verdade, dialogou com ele e quis entrar na sua casa. E a pergunta é o seguinte, as limitações têm impedido que Jesus entre na sua casa? O seu olhar na direção errada tem impedido que Jesus entre em sua casa? O que é que tem impedido que Jesus possa, de fato, entrar em sua casa? O que é que tem não permitido que Jesus entre em sua casa? As limitações? Olhar na direção errada? Olha, Zaqueu ficou muito feliz com a palavra por Jesus querer entrar na sua casa. E a pergunta para você nesse momento, você deseja que Jesus entre em sua casa? Porque Jesus em sua casa faz uma diferença extraordinária. Faz uma diferença sem igual. E aqui nós vamos ver no último tópico da nossa reflexão aqui, ou no terceiro tópico da nossa reflexão, antes do último, nós vamos ver aqui que, na verdade, Jesus, ele quis entrar na casa de Zaqueu, e Zaqueu permitiu que ele entrasse. Ficou muito feliz por isso. Jesus quer entrar na sua casa. E, sobretudo, entrar no seu coração. É isso que ele diz em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Olha a porta da sua casa, a porta do seu coração. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Queridos, Zaqueu tomou a atitude de não se inibir pelas limitações, de olhar na direção certa e de enxergar além do que via. Enxergar além do que via. Versos 8 e 9 nós lemos lá assim. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor,
Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, se em alguma coisa tem defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse Jesus: enviei salvação a esta casa, porque também este era filho de Abraão. Ele enxergou além do que via. Zaqueu viu que quem ali estava não era apenas um profeta, ou mais um mestre, mas quem ali estava era o Messias de Deus, o Senhor dos Senhores. Quando você enxerga em Jesus, o Senhor dos Senhores, o Messias de Deus, que pode transformar, pode mudar a sua vida, você, na verdade, está caminhando para poder experimentar uma nova vida no Senhor. Você tem visto em Jesus o Messias de Deus? Você tem visto em Jesus o Senhor, o Salvador da sua vida, o prometido, o Deus prometido que viria? Você vê em Jesus suficiência para mudar o rumo da sua vida? Você vê isto? Zaqueu poderia ter hospedado Jesus, ele ter ido embora e tudo continuado como antes. Poderia, mas ele viu, ele enxergou além do que ele podia ver. Ele enxergou com os olhos espirituais. Ele viu algo mais. Ele viu a possibilidade de salvação, a possibilidade de mudança de vida, a possibilidade de transformação. Meus amados, o encontro com Jesus leva Zaqueu a uma profunda transformação. Ele abandona a sua antiga vida e se torna um seguidor de Jesus. Esse chamado à mudança é universal e nos convida a abandonar nossos antigos hábitos e seguir a Jesus. Como já disse aqui nesta reflexão, Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Esta história nos ensina que a salvação de Deus é para todos, sem distinção. Jesus quer alcançar a todos. Quer alcançar a sua vida, inclusive. Quer alcançar você. Então você precisa enxergar além. Você precisa enxergar além desta mensagem que está sendo pregada aqui. Você precisa enxergar o Cristo que está sendo anunciado através dessa mensagem. Você precisa. E, finalmente, Zaqueu investiu naquilo que creu. Zaqueu investiu naquilo que creu. O verso 8 diz: Senhor, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu entendeu que algo que ele precisava fazer. Ele entendeu, na verdade, que havia algo que precisava fazer. Há pessoas que creem em Jesus, querem alcançá-lo, mas não querem investir. É preciso investir a sua vida no reino. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de investir o seu dinheiro no reino. Quando você investe a sua vida, o dinheiro é de só menos importância. Primeiro tem que investir a sua vida no reino de Deus. Zaqueu, tocado pela graça de Jesus, toma a decisão de mudar a sua vida. Ele se compromete a restituir 4 vezes mais tudo o que havia extorquido e doar metade dos seus bens aos pobres. Ou seja, o homem ia cair a sua riqueza pela metade, e se extorquiu alguém e ainda restituir 4 vezes mais, quer dizer, o seu padrão de vida ia cair consideravelmente. E até mesmo que a partir dali, a sua mudança de vida também, ele não ia mais conseguir nenhum tipo de recurso de forma ilícita. Mas ele levou a investir. Ele investiu a vida dele e a partir daí investiu os seus recursos. Se você crê em algo, você precisa investir. Numa visão do reino de Deus, você precisa investir a sua vida no reino. Na igreja do Senhor você precisa investir. Na obra do Senhor você precisa investir. Na obra missionária você precisa investir. Na expansão patrimonial você precisa investir da igreja. Na expansão missionária da igreja você precisa investir também. Então é preciso investir. E a pergunta que fica é o seguinte: em que você tem investido a sua vida? Muita gente investe a sua vida naquilo que tem degradado a vida, tem acabado com a vida. Os vícios e as coisas terríveis desse mundo têm acabado com a vida do ser humano. Em que você tem investido? Eu concluo esta palavra, queridos, dizendo que o encontro de Jesus e Zaqueu é um dos mais belos e inspiradores relatos dos evangelhos. Ele nos mostra que o amor de Deus é incondicional
e que a transformação é possível para todos aqueles que se abrem ao seu chamado. A história de Zaqueu nos convida a buscar a Deus com um coração aberto e a nos deixar transformar pela sua graça. Ele assim o faz. A vida sem uma visão de Deus se torna superficial, sem paixão. Nós precisamos ter paixão pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, pela visão de Deus. Queridos, eu tenho visto tanta paixão por coisas fúteis e banais desse mundo. E paixão intensa. Eu estava assistindo na quinta-feira, depois do culto aqui, tive de ir embora rápido para poder assistir o glorioso Clube Atlético Mineiro. Estava assistindo ali e a gente via naquela tela ali da televisão, você via a paixão das pessoas ali, uma paixão intensa pelo seu time de futebol. Queridos, eu queria ver essa paixão do povo de Deus por Jesus. Eu queria ver essa paixão do povo de Deus pela obra. Eu digo que sou atleticano e eu acredito que a melhor escolha é essa mesma, não tem problema. Entretanto, muito embora isso, a minha paixão maior é por Jesus. Se o Galo ganhar ou perder, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, mas se o reino de Deus perder alguma coisa, faz diferença. Minha paixão maior é pelo Senhor Jesus Cristo. É pelo Senhor dos senhores e Deus dos deuses. Então é preciso que haja, de fato, essa paixão pela obra do Senhor. Isaqueu mostrou aquela paixão naquele momento. Então não se iniba, meus amados, nem se deixe vencer pelas limitações. Não olhe na direção errada, mas na direção certa. Submeta-se diante de Deus suas vontades e sonhos. Enxergue além do que você pode ver com os olhos. Invista no que você crê. Neste momento, invista no reino de Deus, recebendo Jesus em sua vida e tendo uma visão, não só desta vida, mas uma visão da eternidade. Que Deus em Cristo Jesus abençoe minha vida e a sua e nos conduza em triunfo diante do Senhor. Amém? Que o Senhor possa operar grandemente e extraordinariamente na sua vida. Que o Senhor possa te dar paixão pela obra do Senhor, pelo reino do Senhor, pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao som do pós-lúdio, nós estamos encerrando o culto desta noite e desejamos que Deus abençoe rica e abundantemente sua vida e dê a você que está aqui nesse santuário e você também que nos acompanha na transmissão a bênção de uma semana abençoada, dirigida, guardada pelo Senhor, sobretudo buscando, na verdade, a presença de Deus em sua vida através de Jesus. E não só buscando tudo isso, mas também, sem dúvida alguma, colocando a sua vida diante de Cristo e apaixonando-se pelo Senhor e, consequentemente, pelos projetos do Senhor na sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém, glória a Deus. Jesus, outra vez Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos em nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos em Senhor. Amém. Que o Senhor Jesus nos leve em paz para os nossos lares.